Ok, irmão, graça e paz, né? De volta mais uma terça-feira abençoada. Olha aqui, continuando o nosso estudo, justamente a série Atos dos Apóstolos, a ação do Espírito Santo na vida da igreja. E sabe qual é o foco desta terça agora, irmãos? Olha que história magnífica, né? A conversão mais importante da história. Você sabe de que conversão foi essa? Foi a conversão do apóstolo Paulo. Saulo, antes de se converter, depois se converteu, Paulo, o apóstolo Paulo, ok? E a palavra de Deus diz assim, ó, Atos 9, tá certo? Eu gostaria que você lesse Atos 9, de 1 a 31. É toda a história, né, da conversão de Saulo, que se torna o apóstolo Paulo, ok? Então estude, porque aqui nós vamos só resumir o seguinte. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu carta para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse preso a Jerusalém. Ou seja, esse homem, querido, a palavra de nós diz assim, que ele tinha ameaças de morte. Veja como ele gostava de perseguir a igreja, não é? Perseguir a igreja. E quem persegue a igreja, persegue o Senhor Jesus. Por isso que lá no caminho de Damasco, quando ele vai perseguir a igreja, aí o Senhor pergunta assim, né? Vê aquela luz forte, derruba ele do cavalo, e Jesus pergunta assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque, querido, quem persegue a igreja de Jesus, persegue o próprio Jesus. E Paulo, olha, era um perseguidor implacável, irmãos, né? Então, na verdade, tudo que Paulo pensa, diz e faz é denominado pelo seu desejo de aniquilar os seguidores de Jesus. Ele queria acabar com quem seguia Jesus a todo custo, né? Pela sua cegueira espiritual, que ele tinha o conhecimento da palavra, mas não entendia a finalidade de Senhor Jesus, que era salvar a humanidade. Teria que morrer naquela cruz para salvar o próprio Paulo. Olha, além de um perseguidor, né, do evangelho implacável, então Paulo também era um selvagem. Diz a palavra de Deus que Paulo era um perseguidor implacável e estava determinado a banir da terra o cristianismo. Então, com isso, ele procurava, então, ter ameaças de morte contra os discípulos. Então ele fazia como se fosse um animal selvagem, né? Que pegava a sua presa, estraçaiava de todo custo. E Paulo tinha esse desejo de matar o cristão, de prender a todo custo, de torturar todos os cristãos. Também nós vemos que Paulo, né? Então ele era justamente esse caçador implacável, né? Então ele não se contentou apenas em perseguir os cristãos de Jerusalém, mas também os procurava por todas as cidades. Onde tivesse o cristão pregando o evangelho, estava lá. E também nós vemos que Paulo era um malfeitor impiedoso. Né? Olha, irmãos, a gente vê que o zelo sem entendimento pode levar um homem a fazer loucuras. Então, como ele não entendia, né? Então ele procurava fazer a loucura possível. Então ele era uma questão assim implacável com os cristãos. Ele procurava justamente ser esse malfeitor, tá certo? Ou seja, Paulo atacou furiosamente os cristãos, então podendo até levar esse pessoal à morte, à perseguição, à tortura e uma série de coisas. Enfim, Paulo era um torturador desumano. O ódio de Paulo contra Cristo e os cristãos era tão impetuoso que ele não se satisfazia em manietar ou amarrar e encerrar em prisões aqueles que confessavam o nome de Cristo, mas ele também o castigava por todas as sinagogas, obrigando a pessoa a blasfemar. E olha, e só se blasfema realmente aquela pessoa que é torturada.
Enfim, né? Isso foi assim, bem rápido, né? Para a gente ter uma noção do estudo de amanhã. Vai ser magnífico, que amanhã a gente vai ter tempo de conversar, de dialogar, trocar ideias. Então, olha, convido você, sem falta, a estar no PG amanhã, sem falta, querido, tá certo? Amanhã, justamente 16 de setembro de 2025. Vem pro PG mais próximo da tua residência, 4 PG à tua disposição, tá bom? Olha, e nós vamos fazer esse estudo aqui, querido, e eu garanto a você que é para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Posso contar com você? Então, que Deus nos abençoe e até amanhã, nessa terça-feira, com mais um PG abençoado. Amém.